Guilherme. Bom dia, Michele, bom dia, Arthur, bom dia aos ouvintes da 89 FM. A novidade da semana é essa situação de Rafael Mota, deputado federal pelo PSB, presidente do partido aqui no estado, querendo assumir a condição de candidato a senador na chapa da governadora Maria de Fátima Bezerra. É uma novidade porque o PSB entrou para valer nessa situação na medida em que oficializou aos institutos de pesquisa a inclusão, o pedido de inclusão do nome do deputado Rafael Mota como candidato a senador nas próximas pesquisas. O PSB imagina que Rafael, que já apareceu em outras pesquisas com 5% sem ser candidato, sem declarar nada, pode crescer e tumultuar o jogo sucessório da chapa governista aqui no estado. Na verdade, o PSB quer usar de duas estratégias. Uma é a questão local, de mostrar fortalecimento com o crescimento de Ezequiel, mostrando que ele soma mais do que Carlos Eduardo, que ele tem mais força, mais capilaridade em termos de interiorização do nome, os apoio de cerca de 25 prefeitos. Uma coisa aqui no Rio Grande do Norte, mostrar que realmente ele é aliado de Lula, aliado de Fátima, tanto local quanto nacional, e que iria debater frente a frente com Rogério Marinho, porque Rogério foi o relator e um dos artífices da reforma, tanto da trabalhista quanto da Previdência, e Rafael votou contra ambas no Congresso Nacional. Isso seria o fato também para polarizar o pleito aqui com o candidato de Lula contra o candidato de Bolsonaro. Já Carlos Eduardo não pode ser chamado de candidato de Lula porque o PDT, partido ao qual ele preside aqui no estado, tem uma candidatura nacional que é Ciro Gomes, e aí fica complicado realmente. Então, por esse aspecto aqui no Rio Grande do Norte, Rafael levaria uma grande vantagem. E no aspecto nacional, o PSB está conversando, negociando e articulando junto com o PT na questão de São Paulo, principalmente, de outros estados. O PSB tem cedido para algumas condições do PT. Consequentemente, isso gera crédito político, e na medida em que isso gera esse crédito de um partido diante do outro, a reciprocidade pode acontecer. Então, essa situação aí, há quem ache absolutamente impossível, não há nada impossível em política. É improvável que haja uma mudança da chapa? Sim, é improvável, mas impossível não. Não há nada impossível em política, repito. É improvável porque o PT do Rio Grande do Norte definiu pela aliança com o PDT e ter Carlos Eduardo como o seu candidato a senador, apesar das resistências internas. Mas com essas novas circunstâncias, essas novas nuances, esses fatos novos podem provocar uma rearrumação na chapa, mas principalmente pelo que possa acontecer de Brasília, de São Paulo para Natal, para o Rio Grande do Norte, e não o contrário. A parte do Rio Grande do Norte vai servir de combustível, de consistência, de conteúdo para que o PSB possa convencer o PT nacional de que deve abrir espaço na chapa para Rafael Mota ser o senador de Fátima. Mas o principal motivo de decisão, de definição, virá, se é que virá, de Brasília e de São Paulo. Na questão nacional é que está ou estará a definição sobre o futuro da chapa do Senado ao lado da governadora Fátima Bezerra. Se Carlos Eduardo vai permanecer como candidato ou se ele vai sair. A reação do PSB tem sido forte, os contatos, eles vão buscar inclusive abrir o diálogo com o PT aqui no Rio Grande do Norte, o PSB do estado com Rafael e os demais integrantes vão abrir o diálogo também com o PT para tentar realmente conversar e convencer o PT de que o melhor nome para ser candidato a senador na chapa de Fátima Bezerra é Rafael Mota e não Carlos Eduardo. É aguardar para a gente ver os desdobramentos desses acontecimentos e dessas articulações que
vão tirar o sossego da chapa que estava aparentemente formada, principalmente tirar o sossego de Carlos Eduardo. Vamos aguardar. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.